hoje aqui no Utilidade Pública, o professor Yuri Sampaio traz as dicas de como executar os exercícios corretamente. A gente está gravando aqui na Bioforma. No bloco anterior, a gente estava falando sobre agachamento, professor Yuri, com a barra, e aí a gente trouxe toda a dificuldade. O nível de dificuldade do agachamento com a barra não é o mesmo para todo mundo. Tem gente que tem mais flexibilidade, tem gente que tem menos, e aí vai depender muito. Não é só carga. Isso, é a biomecânica do movimento, na verdade, né? Se a gente colocasse a menor carga possível ali para o professor Marcos fazer com agachamento livre, né? É bem provável que ele também não conseguisse fazer o movimento por uma limitação que ele tenha de flexibilidade ou de bloqueio articular, enfim. Então, existem formas de a gente melhorar, fazer o mesmo exercício, mas fazer de uma forma correta para que ele não venha a se machucar, não venha a ter lesão. Uma dessas formas é a gente usar um recurso, né? Usar uma barra guiada, porque aí a gente faz um agachamento com apoio. Essa barra ela não vai ter oscilação, ela vai descer reta, né? E aí o corpo vai se ajustar ao movimento, mas aí fazendo um bom posicionamento de pé, a gente consegue ter um exercício correto dentro de uma mesma eficiência e de um mesmo propósito, que é o agachamento livre. Então a gente vai ter um trabalho de quadríceps, né? Glúteos, abdômen, panturrilha. Agora, é lógico que os exercícios livres, eles têm uma ativação muscular maior, porque entra a questão do equilíbrio, entra a questão da dinâmica do exercício, isso favorece um pouco o resultado, mas é lógico que o custo-benefício não vai compensar no caso do professor Marcos, podendo usar, né, um plano B, vamos dizer assim, conseguir uma boa resposta, um bom resultado, né, dentro de um mesmo movimento, dentro do mesmo exercício. Esse movimento que é realizado com muita frequência nas academias, que é o agachamento, mas que as pessoas precisam ficar extremamente atentas também na hora de executar de forma correta. Até mesmo um simples exercício desse, vamos dizer assim, numa barra guiada, ele também tem algumas alterações que podem vir a ter algum tipo de lesão. Então também tem que ter uma postura correta, não é simplesmente entrar na barra, né, ficar embaixo da barra e executar o movimento. Então o posicionamento de pé, de joelho, de quadril, tudo isso vai ser importante também para um exercício perfeito. E aí a gente está falando muito, a gente está trazendo a forma correta de execução dos exercícios. Claro que todos esses exercícios que a gente está mostrando têm uma certa carga. E aí a gente já falou, mas a gente reforça. Não adianta, por exemplo, não pegou ainda o movimento correto. Não adianta só ir ali enchendo de peso. Isso, pega um cano de PVC, né, coloca nas costas, faz o movimento, até o movimento está perfeito. Depois do engrama do movimento perfeito, a gente começa a adicionar cargas. Lentamente, vai depender de cada um. Não é porque o colega conseguiu pegar 20, 30, 40 quilos que você vai ter a mesma resistência, a mesma força. Exatamente, progressiva. A carga tem que ser sempre progressiva. Pessoas que usam cargas bem elevadas nesse tipo de movimento usam normalmente uma cinta de estabilidade, né? Um cinturão de estabilidade de lombar, que isso ajuda muito também a deixar bem firme e a proteger bem a coluna nesse movimento ou no agachamento livre. A gente já mostrou o exercício de costas, a gente já mostrou a flexora, a gente já mostrou duas variações aqui de agachamento. Qual o próximo? Outro de costas, um exercício muito interessante, trabalhado com peso livre, que é a remada unilateral, que às vezes uma movimentaçãozinha ou um posicionamentozinho pode vir a trazer algum prejuízo aí também à musculatura. É um exercício bem interessante, né, que você costuma ver muito em academia, porque é um exercício bem eficiente, né, porém requer também alguns cuidados. Vamos lá. E agora a dica é sobre a remada unilateral. Professor Yuri, qual o segredo desse exercício? Um exercício que pode ser muito simples, depende muito do posicionamento, né, de quem faz. É um exercício que, na verdade, a carga vai interferir bastante na execução, no movimento. A gente vai mostrar a vocês aqui um exercício feito com uma carga adequada e com uma sobrecarga que realmente vai se tornar uma postura um pouco mais, vamos dizer, errada de movimento. A gente vai começar com o errado. A gente vai começar com o errado, né? Normalmente uma carga, vamos dizer assim, um pouco maior do que o professor Marcos vai conseguir fazer a sua série normal, né? Lógico que isso muito vai depender da quantidade de repetições impressa em cada série, então tudo isso vai fazer diferença. Mas vamos dizer, né, que ele tenha que fazer um trabalho aí com 10 repetições ou 12 repetições e essa carga esteja exagerada, né? Vai começar até bem, mas num dado momento ele pode errar muito no movimento. E se ele errar, ele vai errar dessa forma. Olha a postura dele de movimento, a coluna está toda torta, né? Você observa uma linha
né, diagonal na coluna, todo um exercício, um movimento, né, que é para a gente utilizar o exercício de costa. Ele está usando aí todo a cadeia posterior, né, então é um exercício realmente que tem um dispêndio de energia muito grande, né, com um objetivo, vamos dizer assim, não tão eficaz. E ainda corre o risco de lesão. Com certeza, com certeza. Aí a gente pode ter uma contratura de trapézio na mão que está de apoio, a gente pode ter uma contratura de paravertebral na musculatura contralateral da que está fazendo. Enfim, existem algumas lesões que podem acontecer num deltóide posterior, enfim. E você determinar uma lesão de um exercício é um pouco difícil, vai acontecer isso, mas são prováveis lesões e o que pode acontecer dentro de uma postura errada, certo? O que a gente faz? Diminui a carga, né? E aí coloca uma carga um pouco mais leve e aí a gente faz o exercício numa biomecânica mais correta, né? Que é o mais indicado. Isso aí, o que vai acontecendo? A gente, com o exercício, com o fazer do exercício, a musculatura vai se adaptando ao estímulo, vai adquirindo mais força, as fibras vão ficando mais fortes e aí a gente vai conseguindo mais carga sem perder a eficiência mecânica, que é o mais importante. Então o professor Marcos agora vai diminuir a carga. Isso, vai diminuir a carga, fazer um exercício aí agora com a postura bem correta e aí a gente tem uma boa eficiência, isola bem a musculatura que a gente quer trabalhar, né? Que é a musculatura aí de costas, de bíceps também, que é muito solicitada nesse movimento. Tudo isso vai ser determinante de acordo com a quantidade de repetições que você vai utilizar. A gente não está discutindo aqui a questão de melhor parâmetro de força ou melhor parâmetro de trabalho. A gente está discutindo aqui a biomecânica, uma melhor postura para poder a gente ter uma melhor eficiência. Como a carga está um pouco leve, né, a gente tem uma condição de fazer uma extensão de joelho. Mas se a gente estivesse com uma carga um pouco mais, mais pesada, seria necessário a gente fazer uma flexãozinha de joelho. Pronto, a gente mantém a coluna reta, né? O peso até a altura do peito, o cotovelo vai até em cima. Pronto, e a gente tem um movimento correto, uma boa postura, que tem um bom resultado aí esse exercício. E aí, professor, a gente mostrou hoje aqui apenas alguns exemplos, a gente trouxe assim, o que é certo e o que é errado na hora da execução de apenas alguns exercícios, mas a gente sabe que assim, as academias trazem uma infinidade de exercícios e todos eles precisam ser feitos com orientação. É bom ressaltar que, acho que há uns 2 meses atrás, se não me engano, uma menina fazendo um abdominal invertido, né, que é justamente pegar uma barra guiada, colocar as pernas em cima, colocar um apoio, né, que é um abdominal muito arriscado, né, o apoio soltou, ela caiu e fraturou uma vértebra. Então, assim, todo o propósito de exercício que nós fazemos é melhorar a qualidade de vida, melhorar a quantidade de vida e não ter lesão, porque a gente faz exercício para prevenir lesão, a gente faz exercício para viver melhor. Aí se a gente se machuca fazendo qualquer que seja o exercício, a gente está contrariando todo o propósito, né, e o fim do exercício. Nada melhor do que uma musculação bem orientada, né, um crossfit bem orientado, um funcional bem orientado. Tudo dentro da boa orientação. Isso aí é o que a gente mais defende para que não tenha nenhum tipo de problema futuro. Porque a gente começa a fazer o exercício, lá na frente a gente se lesiona, aí bote 1 mês, 2 meses parado, e isso aí é um tempo de cama, ocioso, aí você também já quebra a sua dieta, enfim, uma reação em cadeia que dá aí realmente para o que não dá, o ganho de peso, a perda de massa muscular, enfim, tudo que a gente não quer. Um retrocesso. Professor, muito obrigada pelas dicas, pela orientação e por estar retornando aqui ao programa Utilidade Pública. Eu que agradeço a oportunidade, estamos às ordens, quando precisar é só aparecer. Retornaremos sim com mais orientações, olha, então vocês fiquem atentos aí às dicas do professor Yuri Sampaio, não adianta exagerar, porque depois você vai passar tanto tempo parado que você vai acabar perdendo todo o seu esforço. Utilidade Pública de hoje aqui na Bioforma vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima segunda-feira no mesmo horário, a partir das 13h30. Aproveite o fim de semana para fazer atividade física.